prepare-se para o maior conflito da história da humanidade. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, as nações já estão se movendo. Alianças secretas se formam nos bastidores da política mundial. Israel, aquele pequeno pedaço de terra no Oriente Médio, está sendo cercado por inimigos declarados que não escondem suas intenções destrutivas. O mundo assiste, mas poucos compreendem o que realmente está acontecendo. Por trás dos tanques, dos tratados diplomáticos e das ameaças nucleares, existe uma guerra invisível sendo travada, uma guerra anunciada há milênios nas páginas das Escrituras Sagradas. Não se trata apenas de política internacional. Não é simplesmente geopolítica ou conflitos territoriais. O que estamos presenciando é o cumprimento exato de profecias escritas há milhares de anos. A Bíblia chama este momento de Armagedon, um campo de batalha real, uma guerra final, o confronto direto entre o Criador e as nações rebeldes da terra. Hoje você descobrirá, com fidelidade bíblica e clareza profética, como as nações serão enganadas, quem liderará essa guerra mundial e o momento exato em que o céu intervirá para mudar a história para sempre. Porque o Armagedon não é apenas o fim das guerras, é o início glorioso de um novo reino. O nome Armagedon ecoa nos ouvidos da humanidade como sinônimo de fim, destruição e caos total. Filmes de Hollywood, livros apocalípticos e teorias conspiratórias tentam imaginar esse momento, mas muitos o fazem com pouco ou nenhum conhecimento real das Escrituras. A Bíblia, no entanto, é clara e direta sobre o que realmente significa este nome profético. Em Apocalipse 16:16 está escrito: "Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon." A palavra Armagedon vem de duas expressões hebraicas, Har, monte, e Megido, Megido, formando Har Megido, o monte de Megido. Trata-se de uma região absolutamente real, localizada no norte de Israel, próxima ao famoso Vale de Jezreel. É um campo de batalha natural, uma planície larga e estratégica, cercada por montes que oferecem posições militares privilegiadas. Megido foi palco de muitas guerras decisivas ao longo da história bíblica. Ali Débora e Baraque venceram o poderoso general Sísera. Ali Gideão, com apenas 300 homens, derrotou os incontáveis exércitos midianitas. E ali, segundo a profecia divina, acontecerá a batalha mais decisiva de todos os tempos. Mas o Armagedon não é apenas um lugar geográfico, é um evento cósmico de proporções inimagináveis. Não se trata de uma guerra comum entre exércitos humanos. Não é um simples conflito político regional. O Armagedon é o clímax absoluto de uma batalha espiritual que começou antes mesmo da fundação do mundo. Uma guerra cósmica entre Deus e as forças da maldade, entre o Cordeiro e o dragão, entre a luz eterna e as trevas da rebelião. Em Apocalipse 16, o cenário profético é cuidadosamente montado diante dos nossos olhos. 7 taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra. As águas secam, as pragas se intensificam, e então algo extraordinário acontece. Espíritos demoníacos saem a enganar os reis da terra para reuni-los para essa última guerra mundial. Diferente do que muitos pensam, não é o homem que inicia o Armagedon. É o próprio Deus quem permite que as nações sejam sobrenaturalmente ajuntadas. É o próprio Senhor quem move as peças finais do tabuleiro profético. Como está escrito em Joel 3:2, "Reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo Israel, minha herança." O profeta João revela que 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Estes espíritos demoníacos realizam sinais sobrenaturais e enganam os reis da terra, ajuntando-os para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Note bem, não é apenas uma decisão política ou estratégica, é uma operação demoníaca em escala global. Zacarias também descreve esse ajuntamento sobrenatural. "Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos ao redor. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra." Todas as nações. Não apenas o Irã com suas ameaças constantes. Não apenas grupos terroristas árabes. Mas o mundo inteiro, de alguma forma, se verá envolvido nesse cerco sobrenatural contra o povo de Deus. Olhando para o cenário atual,
podemos perceber algumas peças sendo estrategicamente posicionadas. O Irã abertamente declara o desejo de varrer Israel do mapa. Rússia e China têm crescido exponencialmente em influência militar e política, especialmente no Oriente Médio. As antigas nações árabes, embora algumas tenham acordos diplomáticos com Israel, ainda possuem forças radicais violentamente contrárias à sua existência. E mesmo o Ocidente, que historicamente apoiou Israel, começa a mostrar divisões internas preocupantes e políticas cada vez mais frágeis, diante dos crescentes movimentos anti-Israel que se espalham por universidades, organizações internacionais e até mesmo parlamentos de nações tradicionalmente aliadas. Quando essas forças mundiais estiverem completamente reunidas e organizadas, surge a pergunta crucial: quem conseguirá liderar uma coalizão tão diversa e complexa? É então que surge a figura central da rebelião final contra Deus: o Anticristo. Este líder mundial não aparecerá como um ditador óbvio ou um tirano declarado. Pelo contrário, ele surgirá como o grande pacificador da humanidade. Emergirá das cinzas dos conflitos mundiais com promessas irresistíveis de paz duradoura, estabilidade econômica global e prosperidade universal para todas as nações. As multidões o aclamarão como o salvador político que a humanidade tanto esperava. As nações o seguirão cegamente, impressionadas por sua aparente sabedoria e capacidade de resolver os problemas mais complexos da geopolítica internacional. Seu domínio será completo, sua influência será total, mas suas verdadeiras intenções serão de pura rebelião contra o Criador. O Anticristo não será apenas um habilidoso político manipulador. Ele será o instrumento perfeito, através do qual os próprios demônios conduzirão o mundo inteiro à beira da destruição espiritual. Acompanhado pelo falso profeta, ele realizará sinais e maravilhas sobrenaturais que enganarão até mesmo os mais céticos. Inicialmente, este líder mundial estabelecerá algum tipo de acordo ou aliança com Israel, oferecendo proteção e garantias de segurança. Mas no momento profeticamente determinado, ele quebrará esse acordo de forma dramática e revelará sua verdadeira natureza anticristã. É nesse momento crítico que o cerco final a Jerusalém se fecha de forma irreversível. A Cidade Santa, o centro geográfico das promessas de Deus, agora se torna o alvo máximo do ódio concentrado de todas as nações da Terra. Exércitos de todo o mundo se reúnem nas planícies estratégicas de Megido, no Vale de Jezreel, exatamente como anunciado pelos profetas antigos. Ali eles aguardam, confiantes e arrogantes, o comando final para esmagar Israel de uma vez por todas e estabelecer o reino definitivo do Anticristo sobre toda a terra. O profeta Joel descreveu este cenário final com precisão profética impressionante. Multidões, multidões no Vale da Decisão, porque o dia do Senhor está perto no Vale da Decisão. O Vale da Decisão, não uma decisão para Israel, mas uma decisão definitiva para todas as nações da terra. Neste momento climático, o que parecia ser uma guerra das nações contra o povo de Deus, revela-se, na verdade, como uma armadilha soberana cuidadosamente montada pelo próprio Senhor. Ele mesmo convoca as nações rebeldes ao campo de batalha final, não para medir forças em combate prolongado, mas para manifestar sua glória suprema e exercer seu juízo definitivo sobre o orgulho humano. Jerusalém está completamente cercada. Os exércitos mais poderosos da história estão posicionados estrategicamente. As armas mais destrutivas já inventadas estão apontadas para a Cidade Santa. As ordens de ataque final estão prestes a ser dadas pelos comandantes militares mais experientes do mundo. A situação parece absolutamente desesperadora para Israel. Humanamente falando, não há escape possível. Não há auxílio militar suficiente. Não há estratégia defensiva capaz de resistir a uma coalizão mundial de tamanha magnitude e determinação destrutiva. Mas o céu permanece em silêncio. Apenas por um breve instante que parece uma eternidade angustiante. As forças das trevas se preparam com confiança arrogante para esmagar definitivamente o povo da aliança. As nações avançam com certeza absoluta de vitória, confiantes em seu número esmagador e em seu poder militar incomparável. Quando tudo parecer completamente perdido, quando a destruição de Israel parecer inevitável e iminente, o rei que esteve pacientemente assentado à direita do Pai finalmente se levantará. A terra inteira verá aquilo que foi prometido e aguardado desde os tempos mais antigos, o glorioso e poderoso retorno do Messias. O silêncio que paira sobre os céus é breve, mas a tensão acumulada na terra
é absolutamente insuportável. As forças concentradas das trevas se preparam para o golpe final contra Israel. As nações, confiantes em seu número esmagador e poder militar incomparável, avançam com arrogância suprema sobre Jerusalém. Mas o céu não permanecerá em silêncio por muito tempo. E então, no momento exato determinado pela soberania divina desde antes da fundação do mundo, acontece o evento mais aguardado desde os profetas antigos. O apóstolo João descreve esta cena com precisão impressionante no livro do Apocalipse, capítulo 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O próprio Senhor Jesus Cristo surge majestosamente nos céus, mas não mais como o servo sofredor de Isaías 53. Agora ele aparece como o Rei da Glória, o conquistador invencível, o juiz supremo de toda a terra. Seus olhos são como chama de fogo penetrante, capaz de ver através de toda hipocrisia e rebelião. Em sua cabeça estão muitas coroas, simbolizando sua autoridade absoluta sobre todos os reinos terrestres. E em seu manto está escrito o título que resume sua identidade suprema: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo não vem sozinho nesta manifestação gloriosa. Os exércitos celestiais o acompanham em formação majestosa, todos montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e resplandecente. É o exército da glória eterna vindo com seu Rei Supremo para estabelecer o julgamento definitivo e irrefutável sobre toda a terra rebelde. Enquanto as nações avançam arrogantemente sobre Israel, o céu inteiro se rasga dramaticamente diante dos olhos atônitos de toda a humanidade. A batalha que parecia inevitável e prolongada torna-se subitamente insignificante diante da manifestação sobrenatural de Cristo em sua glória. O profeta Zacarias anunciou este momento específico com séculos de antecedência profética. Então sairá o Senhor e pelejará contra aquelas nações como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Cristo pisa soberanamente sobre o Monte das Oliveiras. A terra treme violentamente sob seus pés gloriosos. O monte se parte sobrenaturalmente em duas metades, abrindo um grande vale onde antes havia uma montanha sólida. A própria natureza, os exércitos terrestres, as montanhas, os céus, absolutamente tudo se curva reverentemente diante dele. O anticristo, a besta política, o falso profeta religioso, as nações coalizadas em rebelião, todos são confrontados instantaneamente pela face gloriosa daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. João prossegue em sua visão profética. E da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Não há batalha prolongada ou combate duvidoso. Com uma só palavra poderosa, o rei desfaz completamente toda a resistência humana. Com o sopro sobrenatural de sua boca, a besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo eterno. Os exércitos rebeldes são instantaneamente consumidos pelo poder de sua presença. O julgamento de Deus é imediato, absoluto e completamente irrefutável. O que parecia ser o fim definitivo de Israel torna-se, na verdade, a gloriosa manifestação da vitória completa do Messias sobre toda a terra. Neste instante histórico, o reino de Deus finalmente é instaurado fisicamente em Jerusalém. Mas algo ainda mais extraordinário acontece neste momento profético. O apóstolo Paulo já havia antecipado esta restauração específica em sua carta aos Romanos, capítulo 11. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Agora o povo de Israel contempla face a face aquele a quem rejeitaram tragicamente no passado. O profeta Zacarias descreve este momento de reconhecimento nacional em seu capítulo 12. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O arrependimento nacional de Israel acontece dramaticamente diante da manifestação visível e inegável de Cristo. Eles reconhecem finalmente, sem qualquer dúvida,
o Messias verdadeiro que aguardaram fielmente por séculos, mas que inicialmente não conseguiram reconhecer durante sua primeira vinda. Este reconhecimento não é apenas intelectual ou político, é uma transformação espiritual completa e nacional. Israel passa da condição de povo perseguido para a posição de povo exaltado, do status de rejeitador do Messias para a condição de centro do reino messiânico mundial. Neste momento histórico sem precedentes, começa oficialmente o reino milenar, o governo direto de 1000 anos de Cristo sobre toda a terra. O profeta Isaías, no capítulo 2, descreve com detalhes esta nova era. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. As guerras cessam completamente em toda a terra. As armas de destruição são totalmente eliminadas. As nações sobem regularmente a Jerusalém, não mais para guerrear contra Israel, mas para adorar reverentemente o Rei dos Reis que governa do trono de Davi. O livro do Apocalipse, capítulo 20, também revela detalhes importantes sobre este período. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Cristo governa com vara de ferro, estabelecendo justiça plena e paz absoluta em toda a terra. O mundo, pela primeira vez em sua história, experimenta o governo direto, perfeito e incontestável do seu Criador. Não há corrupção política, não há injustiça social, não há conflitos internacionais. A natureza também é transformada. As profecias indicam que até mesmo os animais selvagens perdem sua agressividade natural. O leão habitará pacificamente com o cordeiro. A criança brincará próxima à toca da serpente venenosa, sem qualquer perigo. Jerusalém torna-se oficialmente a capital mundial. O templo é reconstruído em sua glória máxima. As nações enviam regularmente representantes para adorar e aprender os caminhos do Senhor. Israel assume sua posição profética como luz das nações e centro de bênção mundial. A vitória de Israel não é apenas sua sobrevivência política temporária. É sua redenção espiritual completa e permanente. É o cumprimento total e definitivo da aliança eterna que Deus fez com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. É o início da nova era na história da humanidade, onde a vontade de Deus finalmente é feita na terra como é feita no céu. Agora você conhece a verdade completa revelada nas Escrituras Sagradas. As nações se preparam militarmente. Os exércitos estão sendo estrategicamente posicionados. As alianças políticas se formam secretamente nos bastidores diplomáticos. O relógio profético não para de avançar inexoravelmente em direção ao momento final. Mas a pergunta mais importante de todas permanece sem resposta. E você? Você já se preparou espiritualmente para o retorno glorioso do Rei? O Armagedon não é um conto de terror apocalíptico criado para gerar medo. É o prenúncio bíblico da vitória definitiva e completa de Cristo sobre todo o mal existente. É a garantia profética de que a justiça triunfará, de que a verdade prevalecerá, de que o bem vencerá eternamente sobre o mal. A única segurança verdadeira nestes tempos não está nas nações poderosas, nem nas armas sofisticadas, nem nos governantes humanos deste mundo. A única segurança real e duradoura está exclusivamente em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Senhor dos Senhores. Se esta mensagem profética falou ao seu coração, se o Espírito Santo trouxe convicção à sua alma, não ignore este chamado divino. O tempo da preparação espiritual é agora. O momento da decisão é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Se esta palavra profética impactou você, compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos, estudando as Escrituras com profundidade. Ative o sininho das notificações, deixe seu comentário e compartilhe esta revelação bíblica. A profecia se cumpre diante dos nossos olhos.